Vamos abrir a nossa Bíblia, ou acessar a nossa Bíblia, ou ler aqui no telão, né? Marcos capítulo 2. Marcos 2, 18 a 22. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho se arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Vocês receberam aí o último versículo, numa outra tradução que eu acho interessante. Que diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá o odre, e tanto o vinho quanto o odre se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. E eu peço a Deus que o Senhor, que já tem nos falado nessa manhã, o Senhor fale agora também através da meditação na Sua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nós dependemos inteiramente de Ti. Eu dependo de Ti, os meus irmãos que estão aí assentados também dependem de Ti, essa igreja depende de Ti, nós precisamos do Senhor agora para falar conosco com todo o temor e abertos, ó Deus, estamos para ouvir a Tua voz, em nome de Cristo, amém. Esse negócio de cantar e pregar é complicado, né? Mas não é bom a gente relembrar uns negocinhos assim, é bacana. A gente ficava horas cantando esses negócios e tal. Imagina um acampamento, até chamar o nome de todo mundo. Esquecemos de alguém? Não, ainda falta fulano. E tinha 40 pessoas, 50 tinha que chamar o nome de todo mundo. Era bacana demais. Mas nada está perdido, né? A gente pode recuperar isso aí. Vinho novo em odres velhos. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto, esse texto deve ser lido e aplicado à nossa relação pessoal com Deus, tá? Então, primeiramente, nós vamos olhar para esse texto pensando na nossa relação pessoal com Deus. O Pai tem vida plena e abundante para nós. Vinho, Ele tem vinho novo para nós. Ele mesmo disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Contudo, o odre, nossa vida, tem que ser nova ou novo. O texto também pode e deve ser aplicado para as instituições que se organizam em nome de Deus. Refiro-me às denominações, a igrejas independentes e organizações cristãs. Ok, gente? Então nós vamos ler o texto bem explicadinho, pensando na nossa relação pessoal com Deus e pensando nas organizações que são constituídas e levam o nome, de alguma forma, o nome de Deus. Tá? E aí eu estou me referindo às denominações, todas as igrejas independentes, organizações chamadas pró-eclesiásticas e por aí vai. E eu preciso dar uma olhadinha para algo recente que aconteceu, que foi a pandemia, né? A pandemia nos obrigou, a todo mundo, aqui a CPC, todas as igrejas,
A pandemia nos obrigou a repensar estruturas e prioridades. Atividade meio e atividade fim. Quem está a serviço de quem? A organização serve ao organismo ou o contrário? Então, veja bem, gente, organização é uma coisa, organismo é outra. O organismo, já falei aqui na igreja, é o corpo vivo de Cristo, é a igreja que não tem CNPJ. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, é o corpo de Cristo, invisível. Agora, a organização é visível, tem endereço, tem CNPJ, tem estrutura, né? Tá? Quem está a serviço de quem? Quanto do arrecadado é destinado à atividade fim e quanto fica pelo meio do caminho para sustentar estruturas pesadas e ineficientes? Deixa eu explicar isso. Durante a pandemia, templos, escritórios, acampamentos ficaram fechados Brasil afora. A CPC ficou fechada, né? Equipamentos de som, telões, poltronas ficaram à espera da volta ao normal. Enquanto isso, milhões de órfãos, viúvas, desempregados lutaram pela sobrevivência e padeceram de fome física e espiritual. Quem não fizer essa reflexão, gente, não está entendendo o tempo presente. E nós não podemos esquecer as lições da pandemia. Os templos ficaram fechados. Não vamos falar de ninguém, vamos falar da CPC. Nós estávamos em pleno a reforma da igreja. Eu lembro que a Vânia ficou nos primeiros dias ela ficou sozinha trabalhando aqui, né? E assim, as salas todas foram arrumadinhas, lembra? Estava tudo dizendo, agora vai, não foi. E ficamos fechados aqui, muito tempo, depois abrimos, depois fechamos de novo, né? E andando por aí pelo Brasil e tudo, assim, quantas estruturas, o próprio acampamento ficou fechado, muita coisa ficou fechada. E a gente passava por aqui, olhava, de vez em quando vinha aí, via tudo bonitinho. Não teve uma... A gente conseguiu terminar a obra no meio da pandemia e não teve uma criança, não teve ninguém usando nada. O som era novo, tudo novo, e nós não usamos nada, né? Eu já falei aqui várias vezes, gente, o organismo para se manifestar, a igreja para se manifestar, ela depende de uma organização, né? Só que essa organização ela tem que ser a mais leve possível para que a atividade fim possa acontecer, né? A atividade fim é cuidar dos órfãos, das viúvas e se manter íntegro, santo no meio de uma sociedade corrompida. É assim que a palavra de Deus nos diz a verdadeira religião. A verdadeira religião é essa, né? Bom, isso é para a gente refletir. Agora, como fazer para renovar um odre velho? Então, isso é importante, essa dica aqui. Os odres eram um tipo de cantil, feitos de pele de cabra, couro, e usados para guardar líquidos como água e vinho. As pessoas sabiam que não se podia colocar vinho novo em odre velho, porque o vinho iria fermentar e expandir a tal ponto que romperia o odre. Para restaurar um odre velho, era necessário 2 cuidados. Primeiro, deixar o odre imerso em água limpa até que todo resquício de vinho velho saísse. Segundo, ungir o odre com óleo para que o couro recuperasse sua elasticidade. Então, gente, eu penso assim, ontem nós tivemos lá no acampamento uma igreja que 4 anos não ia lá, por uma série de razões, pandemia inclusive, e um dos pastores chegou para mim, estava bonito, todo mundo sentado assim, fazendo um piquenique, e ele pensando assim, de como que a igreja nesse momento pós-pandemia precisa de ter essa convivência. Porque nós nos fechamos em casa, certo, gente? A gente fechou, não saía para nada. E como é que a gente precisa voltar até essa... né? Como é que a gente faz para renovar os odres? Primeiro vamos falar a nível pessoal.
A nível pessoal, à semelhança dos odres velhos, precisamos ficar imersos na água limpa do Espírito Santo e no sangue libertador de Jesus, até que não haja em nós qualquer resquício da nossa pecaminosa e fútil maneira de viver. Nós vamos chegar igual a Cristo, gente? Não. É paradoxal. A gente não vai conseguir ser igual a Jesus, mas nós temos que perseguir isso todos os dias. Se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que perseguir isso todos os dias. E para que a gente seja cada dia mais parecido com Jesus, nós temos que estar imersos nessa água limpa do Espírito Santo e no sangue libertador de Jesus. Bom, Marcelo, mas fala isso em termos práticos. Como é que é esse negócio da água limpa do Espírito Santo e no sangue libertador de Jesus? Como é que isso funciona? Bom, nós temos isso aqui, ó. Isso aqui é basicão, gente. Se você não tiver contato com a palavra de Deus, se você acha que a sua vida cristã vai ser só dia de domingo, ou você não está entendendo o que é isso. O seu odre é velho. Deus tem coisas novas para você. Deus tem um vinho novo para você. Maravilhoso. Mas o odre é velho. Vai se romper. Você não tem contato. Você tem que tomar uma providência. Olha só. Precisamos buscar a unção do Espírito Santo para que possamos recuperar a capacidade de nos importar com as pessoas. É preciso recuperar a nossa elasticidade. A pandemia nos isolou no físico e na alma. Estamos preocupados com os nossos problemas. Esquecemos que existem milhares sofrendo muito mais do que nós. O odre novo, ele não tem elasticidade. Então nós precisamos da unção do Espírito Santo para recuperar essa nossa capacidade de se importar com o outro. Porque a pandemia nos fez olhar só para nós mesmos. Então, olhar para o outro, a necessidade do outro. Eu estava lá no Jardim Canadá, e a gente às vezes só conta vitória, né? Deixa eu contar uma derrota aqui. E eu virei a rua assim, tinha uma moça sentada no meio-fio, no telefone, e ela chorava. E eu guardei as coisas no carro, parei, olhei para ela, falei, eu preciso, o Espírito Santo me incomodando, e eu não fui. Eu estava com pressa, falei, tá vendo? Odre velho. Eu tinha que ter essa atitude de abrir mão da minha pressa, sabe? Abrir mão dos meus negócios, para sentar do lado dela e falar assim, escuta, por que você está chorando? Posso orar por você? Né? Então, nós precisamos, gente, ter essa intencionalidade. Nós precisamos estar ligados, sabe? Porque Deus tem coisas maravilhosas para nós. Mas nós temos que ter a unção do Espírito, a palavra, compromisso com a palavra todo dia. Todo dia. Se você fala assim, mas então, tira 15 minutos e lê, cara. Lê um livro. Lê Marcos, né? Lê Marcos 52 vezes, já falei aqui, ó. Lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas o que mais? Não, leia, fica no Marcos aí, ó. Mas leia a palavra. Tente meditar naquilo que foi pregado no domingo. Porque só domingo aqui não vai resolver não, gente. Né? Então nós precisamos dessa renovação constante. A nível coletivo, bom, falei que é a nível pessoal, a nível coletivo. A nível coletivo organizacional, como CPC, precisamos constantemente nos livrar do entulho que carregamos há anos. A igreja evangélica, a igreja brasileira, a igreja, ela carrega muito entulho, gente, né? São penduricalhos desnecessários que só atrapalham o cumprimento da missão. Não é um trabalho fácil, é preciso coragem e fé. E aí, graças a Deus, eu entendo que a CPC é uma igreja leve e que deve continuar leve para a gente poder cumprir a missão. Mas eu queria deixar 3 perguntas aqui. João 5,19 diz assim, o Filho
só faz aquilo que vê o Pai fazer. Olha que afirmação de Jesus. É ele que disse, o Filho, Jesus, só faz aquilo que vê o Pai fazer. Por isso, faltou uma palavrinha aí, ó. Por isso, vírgula, faltou aí. Para se ter vinho novo em odres novos, é preciso responder 3 perguntas. Gente, eu aprendi a fazer essas perguntas com o pastor Ricardo Costa. Isso aí me deu uma nova direção para a vida. Eu já falei isso aqui na igreja, mas eu quero enfatizar essas 3 perguntas. Tá? Bom, se o filho só faz aquilo que vê o pai fazer e eu sou o seguidor do filho, se eu imitar o filho, eu também estarei imitando o pai, certo? Então nós precisamos, como seguidores de Jesus, se nós queremos ter vinho novo em odres novos, responder a 3 perguntas. Primeiro, o que Deus está fazendo? Segundo, o que Deus não está fazendo, mesmo que seja feito em nome dele. E terceiro, o que Deus está fazendo e me chamando para fazer com ele. Vamos rapidamente passar nessas 3 perguntas. O que Deus está fazendo? Bom, a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, certo? Então, nós podemos olhar para Jesus, porque Jesus não imitava o Pai. Não é isso? Jesus não imitava o Pai, o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então, vamos olhar rapidamente para Jesus nos Evangelhos. E nós podemos chegar à conclusão que ele está fazendo as mesmas coisas. O que Jesus fez? Jesus teve compaixão do necessitado? Sim ou não? Teve? Sim. Você acha que ele continua, Zé, tendo compaixão com o aflito? Então Deus está fazendo isso hoje. Deus continua fazendo, tendo compaixão. Né? Jesus curou pessoas. Você acha mais que ele continua fazendo isso? É? Jesus, o Erlo leu aqui, né? Jesus se sentou com publicanos e pecadores. Vamos lá. Ou seja, Jesus se envolveu com pessoas que não tinha nada a ver com religião, pessoas ímpias. O que você acha, Fernanda? Jesus continua se importando com pessoas assim? Continua? Vamos ver o que mais que Jesus fez. Jesus foi na casa de gente completamente desesperada. Lembra? Jesus foi na casa do Jairo. Você acha que Jesus continua fazendo assim, Carla? Ele vai na casa de gente desesperada? Vai. Jesus abraçou crianças e falou assim, ó, dos tais ao reino dos céus. Você acha que Jesus continua se importando com as crianças, Salviana? É? Jesus convidou para ser seus seguidores pessoas assim, padrão Pedro, né? Padrão Judas. Você acha que Jesus continua convidando pessoas assim, irmão Grau? Para ser seguidores dele? Tá vendo, gente? Rapidamente eu listei aqui umas 6, 7 coisas que Jesus continua fazendo. Então nós temos que entender o que Deus está fazendo. E continua fazendo. Fez no passado e continua fazendo. E aí entra a segunda pergunta. O que Deus não está fazendo, mesmo que seja feito em nome dele? Aí é que está a pegadinha. Porque tem muita coisa que é feita em nome de Deus e Deus fala, não estou nesse negócio não. Por exemplo, Deus se envolve com política eclesiástica e com política partidária. Deus não mexe com isso não. Já contei aqui, vou contar de novo, porque tem que contar isso várias vezes. Um pastor amigo meu, muita gente boa demais, desses crentes assim, crente, né? E é já mais velho, né? A denominação dele convocou uma reunião
como se fosse o presbitério, não era presbitério, era outra denominação. E era um café da manhã com os pastores e tal. Ele foi, e lá ele descobriu, na hora do café, que o negócio era uma pegadinha para se envolver numa política, não sei o quê, tá. Aí ele ficou ali, sentou, e o presidente lá estava presidindo, convidou ele para fazer uma oração de abertura. Ele não devia ter feito isso, porque ele levantou e falou assim: ô meu irmão, não vou orar não. Não vou orar não por 3 razões. Primeira razão, Deus não está aqui, porque Ele não mexe com essas coisas de política. Segunda razão, mesmo que eu convidasse Ele para vir aqui, pedir para abençoar, Ele não viria, porque Ele não se envolve com isso. E terceira, que eu não vou orar, porque eu também não vou ficar aqui. Então vocês fiquem aí na paz de Deus. E foi embora. Porque, gente, nós temos que entender o que Deus não está fazendo, mesmo que seja feito em nome dEle. Eu poderia citar uma série de coisas que é feita, e às vezes até em nome de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. É tudo odre velho, está tudo feio, tudo feio. Então nós temos que entender o que Deus está fazendo. Gente, eu estou comprometido 100% nisso aqui. Eu só quero me envolver com aquilo que Deus está fazendo. Eu não quero gastar nenhum dia da minha vida, nem uma hora da minha vida, gastando a minha energia com aquilo que Deus não está fazendo, mesmo que seja feito em nome dEle, mas eu falo, Deus não mexe com isso. Não. Como é que você vai pôr Deus no meio desse negócio aí? E aí a terceira pergunta: o que Deus está fazendo e me chamando para fazer com Ele? Porque às vezes Deus está fazendo, mas Ele está chamando a Edi para fazer, não é o Marcelo, certo? Então não adianta, não é? Eu tenho que ver o que Deus está fazendo. Eu posso até apoiar muitas iniciativas, né? Mas tem aquilo que Deus me chamou especificamente para fazer. Então nós temos que entender o que Deus está fazendo, né? E mais do que isso, o que Ele está fazendo e chamando a gente para fazer com Ele. Porque às vezes o Senhor está chamando o Rick para fazer algo especificamente, que eu tenho que apoiar e tal, mas é uma obra que o Rick vai fazer. Cada um aqui tem um chamado, certo, gente? Temos os chamados comuns, né? Se estamos aqui, por exemplo, estamos nessa igreja, então nós precisamos apoiar aquilo que é feito aqui, em nome do Senhor e tudo mais. Mas há determinados chamados que são específicos para você, que eu posso te apoiar, posso orar por você, mas é o seu chamado e você deve obedecer, né? Eu, quando dediquei minha vida para o Senhor, eu realmente pensava que eu ia trabalhar no interior do Amazonas. Isso é tão verdade, e a Vânia pode até dar esse testemunho, que os primeiros móveis que nós compramos era tudo de bambu. Bambu, como é que fala aqui? Bambu? Porque era coisa assim, é para acabar rápido, porque nós não vamos estar aqui, nossa chamada é para o interior do Amazonas. E eu já fui lá, já estive lá, mas o meu chamado era outro. Eu fui descobrindo à medida que eu fui vivendo e entendendo que meu chamado é onde eu estou, fazendo o que eu estou há esse tempo todo, né? Então, o que Deus está chamando você para fazer com Ele? Porque também tem uma coisa, gente. Quando a gente entende o que Deus está fazendo, quando a gente entende que Ele está nos chamando para fazer uma obra com Ele, e a gente não vai. Não estou dizendo que você não vai ser salvo, não, senhor, mas sua vida vai ser assim, ruinzinha, né? Eu vejo muita gente com vida ruinzinha, assim. É crente e tal, mas a Bíblia fala que naquele dia vai apresentar nada, vai ser salvo como que pelo fogo. A obra dele, por quê? Porque entendeu o que Deus estava fazendo, Deus estava chamando para fazer, e falou, não, estou com essas ocupações aqui, né? Já que eu estou brincando muito com a Márcia hoje, a Márcia, já numa certa idade, né, mano? Chegou e falou, ganhava bem, trabalhava aí no Magno, e falou, Márcia, tem muitos anos, desde a minha adolescência, que eu sinto que Deus tem um plano para a minha vida. E eu falei, então pisa na água. Mas eu vou pisar na água, como é que vai ser? Pisa na água, rapaz. Pisa na água.
o mar vai abrir. O mar só vai abrir na hora que você pisar na água. E hoje a gente vê o que Deus tem feito, né? Através da sua vida, abençoando milhares de crianças e adolescentes nesse Brasil, né? Então, mesmo que seja já numa idade, se o Senhor está te chamando para fazer algo com ele, pode ir, vai, faz mesmo, faça, tá? Faça. Por favor, eu termino assim com um apelo, né? Por favor, por amor, não vamos nos envolver com aquilo que não vale a pena. Aprendi algo que agora eu não sei de quem que é essa frase. Falaram que era do Mário de Andrade, depois falou que não é do Mário de Andrade, mas não importa. A frase é sensacional. Eu descobri que nós só temos 2 vidas. Que isso, Marcelo? Agora você virou reencarnação? Não. A gente só tem 2 vidas. Viu, Adriano? E a segunda começa, sabe quando? Quando a gente descobre que só tem uma. Nós temos 2 vidas. E a segunda a gente só descobre e começa a viver quando a gente entende que a gente só tem uma. Isso aconteceu comigo recentemente, né? Acho que com o Erle também. Quando a gente estava lá no hospital, e com o Mogral também, né, Mogral? Quando a gente está lá naquele hospital, assim, frente a frente, não sabendo para qual lista você vai, você fala, caramba, eu só tenho uma. Aí você começa a viver a segunda, entendeu? E o dia que o Senhor me tirou de lá, eu falei, Senhor, eu vou viver outra vida agora, outra vida. E assim, deixar que o odre seja novo para que ele possa me encher desse vinho novo que ele tem para mim e para você. Deus tem um vinho maravilhoso, né? Vida e abundância. Isso não depende de idade, não depende, só depende de você estar preparado para o Senhor encher. Sabe por que o Senhor não enche a gente? Porque a gente está muito cheio, né? A gente olha para o outro assim, fulano está cheio de si. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, né? Que não cabe nada, né? Não cabe o vinho novo. A gente sabe, acha tudo, a gente é sensacional, maravilhoso. Aí Deus está querendo encher a gente, mas não tem espaço, porque nós estamos muito cheios de nós mesmos, né? Dos nossos conceitos, né? Vaidade, orgulho, soberba. Esses pecados aí, gente, desagradam muito o coração de Deus. Nós temos que ser dependentes do Senhor. Deixei a última música para o final, porque é uma música que também das antigas, repertório limitado, mas achei essa, senhora, que ia ser boa. Eu quero ser o Senhor amado como um odre na mão do oleiro, não, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida, Senhor, e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Sério? O vaso para... Não vou tocar não, tá, Samuel? Eu vou só ficar aqui na direção. Porque o vaso para... Sabe que essa é uma música perigosa a gente cantar ela? Essa música é perigosa. Porque... Viu, Zé Paulo? Essa música é perigosa. Eu preguei... Eu estava recém saído do exército. E no exército eu fui oficial de tiro, que ensinava os meninos a tirar com todas as armas. E eu preguei lá na terceira igreja exatamente o vaso na mão do oleiro. E cantamos essa música. Carolina era pequenininha, nenenzinha ainda, no colo da Vânia. Eu no meu Corcel 1, capota de vinil preta. Eita, verde. Tô descendo ali a platina, o cara me fecha assim, tava chovendo, e eu tava cantando Vaso Novo. Eu dei aquela freada, nossa, quase bati no cara que ele saiu assim. E eu gritei com ele saiu do carro dele, acho que ele se sentiu desonrado diante da família. Eu não xinguei um palavrão, mas gritei com ele. Ele falou, você não vai gritar comigo, porque eu vou te dar um tiro. Eu falei, você não dá tiro em ninguém, rapaz, você vai dar tiro. Depois o cara não foi lá no carro e veio com 38 na mão. E olha que eu tinha cantado Vaso Novo.
E nós começamos saindo na mão mesmo, né? A Vânia começou a gritar, porque revólver pra cá, revólver pra lá, o revólver cai dentro do carro. E eu, atrapalhado com a Vânia, né? Ela gritava muito. Ele foi e conseguiu pegar a arma, e aí ele deu 3 passos para trás e falou assim: você vai ver se eu não te mato agora. E entrou um anjo do Senhor na frente, mandou ele embora, e era anjo mesmo, porque ninguém faz isso, ninguém entra numa briga assim. E o homem obedeceu na mesma hora, e aquele anjo colocou a mão em mim e falou assim: o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Eu comecei a chorar e falar: Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Minha filha podia ter morrido, minha esposa podia ter morrido. E eu estou cantando Vaso Novo, quebra minha vida. Então, quando a gente canta isso, a gente pode passar por situações assim, que a gente vai ter que lembrar que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? Quebra minha vida, Senhor. Eu quero ser um odre novo, eu quero ser um vaso novo. Aí só vai me enchendo. Eu tenho que esvaziar de mim mesmo, sabe? Para que o Espírito possa encher. Então vamos fazer dessa música uma oração.